Muito bem, agora sim de volta. Olha, tenho o prazer de receber já aqui nos estúdios a secretária Cláudia Petubra, Cláudia Petubra, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para falar de ações. Eu acho que muito importante a presença, para falar do nosso Rei Pelé, que é hoje um templo para acolher várias modalidades esportivas e não só o futebol, e também de situações que eu acho que se faz importantes a secretária explicar aqui, como principalmente o posicionamento do governo do estado, da própria Celage, a respeito de situações voltadas para o esporte, como por exemplo a medida provisória que o presidente Michel Temer anunciou e que gerou uma certa manifestação de pessoas ligadas ao esporte, principalmente quando se trata de redução de custos para o investimento no esporte. Lotéricas, por exemplo, destinando boa parte desses recursos para a segurança pública e não para o esporte. Como é que fica depois dessa medida provisória que o presidente Michel Temer acabou lançando e que pegou muita gente de surpresa? Secretária, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade, como sempre, ainda mais para estar debatendo um tema que está tão atual sobre o esporte brasileiro. Foi recentemente editado, saiu no Diário Oficial do dia 12 de junho, a medida provisória de número 841, editada pelo presidente da República, o senhor Michel Temer, que ele fez um marco que nós podemos classificar como o maior retrocesso para o esporte das últimas décadas. Para a gente ter uma ideia, Derlan, a gente tem um corte, só com essa medida provisória, de aproximadamente 500 milhões de reais para o esporte. Como é que era que esse recurso, como é que aconteceu esse corte? Primeiro é importante falar sobre os avanços que o Brasil teve com a edição de algumas leis, como é o caso da Lei Pelé, Sim. que fez com que um percentual da loteria esportiva ele fosse distribuído. Hoje nós temos aproximadamente 7% de cada bilhete que ele tem destinações diferentes para o esporte. Quem é que recebe esse recurso da Loteria Esportiva Federal? No grosso é o Ministério do Esporte. As confederações brasileiras é o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Sim. que o presidente, inclusive, é um alagoano, muito competente, o Luciano Cabral. Tem a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, as secretarias estaduais, todas elas, ou seja, um grande universo do esporte. E uma medida provisória que foi implementada, desconsiderando, inclusive, que alguns tipos de normas, elas precisam de um tempo para serem implementadas, de adaptação, que é o que chama no direito do vacatio legis. O que é que acontece? Logo no artigo 27 da medida provisória, ela coloca que a aplicação dela é imediata. Sim. Ou seja, do dia para a noite, o esporte brasileiro como um todo passou a ser afetado e as consequências já são enormes, porque só após a medida provisória, 204 competições já foram canceladas durante todo o Brasil. Que absurdo. Aproximadamente 10 mil atletas eram beneficiados diretamente pelos apoios que essas entidades recebiam, que eram investidos em competições e em atletas. Nós temos um Sistema Nacional do Esporte, que é todo ele pensado para o dia a dia do esporte, do atleta, Sim. mas também para a preparação olímpica. Ou seja, a nossa preparação para as Olimpíadas de 2020, ela já está bastante comprometida, porque boa parte do treinamento que estava planejado para esse ano 2018, ou foi cancelado ou foi reduzida. Entendi. A gente vê uma competição como estamos vendo agora, a Copa do Mundo, mas a preparação ela não acontece meses antes. Ela acontece com muitos e muitos anos de preparação, e isso é importante para que o quê? Para que a sociedade fique atenta, para que nós possamos discutir o papel do esporte dentro do orçamento público, dentro das finanças públicas. Com certeza. Essa medida provisória agora ela foi editada por um fato até, digamos, um anseio da sociedade, que é investir na segurança pública. Todos os brasileiros estão ansiando cada vez mais por um país mais seguro. Alagoas vem sendo exemplo. É de se destacar, Widerlan, que a medida provisória ela retirou dinheiro do esporte para tentar combater e evitar a criminalidade. Só que não é tirando o dinheiro do esporte que a gente previne a criminalidade. Certeza. Muito pelo contrário, é investindo mais no esporte. Perfeito. E aqui em Alagoas, o governador Renan Filho tem sido exemplo, porque o Estado passou a investir mais em esporte quando o governador Renan Filho assumiu. Criou a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude em 2015. E de lá para cá, nós estamos desenvolvendo uma série de ações para a área desportiva. E neste mesmo período, Alagoas foi recorde em redução de índices de criminalidade. Ou seja, é uma prova de que, inclusive, Alagoas vem dando exemplo para o Brasil e para o mundo, de que para combater e prevenir índices de criminalidade e de violência, nós precisamos investir nas áreas sociais.
Ou seja, é um investimento, é uma certa economia. Sim. E nós temos muitas pesquisas já que colocam que para cada dólar que se investe no esporte, se gera uma economia tanto para a saúde como também para a segurança pública. Logo, é um gasto estratégico. Certo. Secretário, é importante tudo isso que foi colocado, até porque, sem nenhuma missa de corpo presente, desde que você assumiu a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, talvez até em comum acordo, em conversas com o governador Renan Filho, o Rei Pelé parou de ser um local apenas para o uso do esporte, mas um local de acolhida, de fato, das federações. Você chega no Rei Pelé hoje, você observa que tem várias federações incluídas. Com essa mudança, com a aplicação dessa medida provisória, existe agora uma mudança de estratégia para a realização de eventos aqui em Alagoas e vocês, responsáveis pela pasta do Brasil, vocês têm se manifestado para tentar derrubar essa medida provisória, secretária? Bom, primeiro está acontecendo uma grande mobilização nacional. Assim que saiu a medida provisória, nós fomos convidados já para participar de uma audiência pública na Câmara Federal, lá em Brasília. Nós participamos, estamos nos articulando junto com vários atores nacionais, tanto com outros secretários de estados, porque todos os estados foram prejudicados. Para se ter uma ideia, só o repasse para os estados era na casa dos 200 milhões de reais. Só que esse repasse não é dividido de forma igual para todos os estados. Ele é feito de acordo com o percentual de aposta em cada estado. Para a gente ter uma ideia, a gente recebe no ano aproximadamente R$1 milhão. Esse repasse ele é feito mensalmente, que varia, como o valor não é fixo, depende do número de aposta naquele mês, pode vir uma parcela de 70, de 80, de 90 mil, não tem um valor preciso. Já tem estados, como é o caso de São Paulo e de Minas Gerais, que só em um mês recebem o que a gente recebe o ano inteiro. Ou seja, o repasse mensal deles é aproximadamente R$1 milhão. E nós não podemos ignorar que é um valor que faz uma falta grande, primeiro porque não houve qualquer tipo de cuidado de se fazer uma preparação para que essa medida fosse implementada. Ela foi feita de maneira sorrateira, pegou todo mundo de surpresa e é difícil para você repor a perda de uma receita de maneira automática. Por quê? Quando a gente começa um ano, a gente já programou no ano anterior tudo que a gente iria estar desenvolvendo ao longo daquele ano. Certeza. As ações, quanto é que elas vão custar, quanto que os programas sociais do governo custam, quanto que sobra para a gente poder fazer o apoio para os eventos privados, no caso as federações, que as associações ou ligas, diversas entidades promovem competições e no que é possível nós estamos sempre ajudando, embora não seja uma obrigação legal, porque a obrigação é do poder público desenvolver programas e projetos, mas além de desenvolvermos nossas ações, nós achamos que é muito importante dialogar com as entidades que representam o esporte, porque a Secretaria do Estado do Esporte, ela promove as modalidades, mas o grande especialista das modalidades são as federações esportivas. São elas que regulamentam a modalidade e não dá para ignorar que nós vamos ter um corte, porque a gente vai precisar deixar de fazer alguns apoios que nós já estávamos programados para fazer. Não é? E como esse ano é um ano eleitoral, a legislação eleitoral, inclusive, ela coloca algumas restrições. Por exemplo, é vedado a gente fazer qualquer tipo de programa novo no ano eleitoral. Se ele não tiver sido realizado em outros anos, se aquele gasto, aquele investimento não tiver lei que o garanta, não tiver sido assegurado nos outros anos, no ano eleitoral você não pode efetuar aquele gasto para fazer com que a disputa ela possa estar sendo equilibrada. Mas mesmo com esse corte, nós estamos dialogando para conseguir manter o excelente relacionamento que nós temos com a grande maioria das entidades. O Estádio Rei Pelé, ele é um espaço que a gente coloca, é um templo do futebol alagoano, mas também o templo do esporte como um todo. Foi nesse propósito que nós chamamos as federações e algumas entidades para que lá pudessem se instalar. Existiam muitas salas ociosas que não eram utilizadas, muitos espaços. Hoje nós temos já o contrário, nós temos uma demanda para que outras pessoas que querem também, mas já não temos mais o espaço. Nós temos a lógica da utilidade para que fiquem instaladas no Estádio Rei Pelé apenas aquelas que usam de fato no cotidiano e dão como contrapartida para a população a prática da sua modalidade de maneira gratuita para a sociedade, porque quando a entidade vai para o Estádio Rei Pelé é uma grande contribuição que o governo dá, porque a entidade recebe um apoio na parte administrativa, ela deixa de pagar aluguel, deixa de pagar água, de pagar energia e tudo isso, ao invés de gastar com essa parte administrativa, ela pode investir diretamente na área finalística da sua modalidade. Só que com isso nós pedimos a contrapartida.
contrapartida, que ela possa estar oferecendo aulas de graça para a comunidade. E quando a gente verifica que alguma entidade não atende esses critérios, a gente faz um rodízio perante as entidades que já solicitaram, estão na lista de espera para ocuparem esses espaços. Então, hoje significa que existe uma lista de espera, é isso, secretária? Para poder, de repente, uma federação foi desativada, mas está lá com um espaço que é dela. Na verdade, foi destinado pelo governo para que ele se utilize daquele espaço. Aí acaba tendo uma lista de espera, secretária? Os termos de cessão, eles são, inclusive, delimitados no tempo para que eles possam ser renovados e as entidades possam ter sua atuação no estádio Rei Pelé avaliada. Certo. Para que elas não entrem e não tenham a sua atuação esportiva sem estarem sendo mensuradas. Inclusive, recentemente, nós participamos de uma audiência no Ministério Público, promovido pela doutora Faildes. Foi um debate, um momento muito bacana, em que ela pedia muito que o poder público pudesse estar mensurando o desempenho e o resultado com o investimento que nós fazíamos. Sim. E ela, inclusive, nos notificou, e não só nós, mas todo o poder público, para que as entidades que recebem um apoio, mas não conseguem demonstrar avanços, resultados ou benefícios para a sociedade, ela orientou que essas entidades deixassem de ser atendidas. Logo, é importante a gente poder fazer essa mensuração para que, inclusive, a gente possa ter uma rotatividade e uma maior eficiência para o uso do estádio Rei Pelé e das diversas modalidades esportivas. O estádio Rei Pelé, né, nós vamos completar daqui a pouco já 50 anos, sim, já estamos na reta final da casa dos 40. Nós estamos fazendo um intensivão neste período agora, até o final do ano, para fazer uma série de melhorias. Estamos em andamento com a reforma nos banheiros, são 32 banheiros que o estádio Rei Pelé possui, bem como os ambientes dos espaços onde são comercializados bebidas nos dias de jogos, no caso, o que a gente chama de espaços de bares, né, e onde atuam os ambulantes. Nós estamos também fazendo uma série de pinturas para que, inclusive, nós possamos devolver a caracterização inicial do estádio Rei Pelé, que é estar estampando as cores da bandeira do nosso estádio. Na última reforma, o estádio ele foi pintado, perdeu as suas características iniciais. Nós estamos agora com a atuação de um arquiteto, de uma empresa devidamente capacitada, fazendo o devido restabelecimento, digamos assim, da imagem original do estádio Rei Pelé, que é estampar o azul e o vermelho lá no nosso estádio. Agora, secretária, recentemente o governo do estado e você participou também dessa ação para prestigiar os atletas alagoanos com o programa Bolsa Atleta. Como é que tem sido tratado e também com essa medida provisória? Existe uma possibilidade de cortar esses custos, esse repasse para esses atletas, que acaba sendo também um repasse tão importante, secretário? Esses repasses do Bolsa Atleta, nós preservamos os apoios que são feitos através de chamada pública. Não é? Existe uma legislação federal que orienta critérios para escolhas de projetos e de atletas que devem estar sendo beneficiados. O Bolsa Atleta é um dos programas que tem decreto que regulamenta e nós fazemos a seleção via chamada pública, com critérios objetivos, em que não é a secretaria que escolhe o atleta que ganha a bolsa. Entendi. São os atletas, na verdade, que conquistam a sua vaga mediante o resultado que eles conquistam no último período. Logo, a escolha é feita a partir de uma série de pontuações objetivas que mensura o desempenho do atleta. Esse programa, especificamente, ele não é afetado com a edição da medida provisória, porque quando nós lançamos uma chamada pública, nós já garantimos que o recurso que precisa para que a execução daquela chamada pública seja realizada, ela esteja garantida. Certo. Inclusive, isso é um procedimento legal e ordinário. Por exemplo, para a gente lançar uma chamada pública, nós precisamos antes mandar para a Procuradoria-Geral do Estado. Sim. E a Procuradoria-Geral do Estado vai fazer um checklist de uma série de itens que precisa. Uma delas é a dotação orçamentária e financeira. Logo, se o Estado não conseguir demonstrar que tem como honrar com o compromisso do Bolsa Atleta durante o período que o edital fala, no caso são 12 meses, a gente não consegue sequer lançar ele. Quando a gente lança, já é uma demonstração de que aquele programa tem a sua continuidade assegurada. Foram 20 atletas selecionados, eu queria colocar aqui, nós estamos muito felizes porque nós estamos renovando esse ciclo. São 20 atletas de muito destaque, de diversas modalidades, são eles de esportes individuais, coletivos, tem vaga reservada para o paradesporto. O nosso governador, inclusive, já assumiu um compromisso de fazer com que na próxima seleção nós possamos estar ampliando a quantidade de vagas para que nós possamos estar contemplando um número maior de atletas. O Bolsa Atleta ele é muito importante porque ele ajuda na preparação do cotidiano do atleta, ou seja, nós temos dois programas que ajudam muito o atleta que já está no nível de rendimento, que é aquele que participa das competições.
competições, que é o Passagem para a Vitória, que é de garantir transporte, seja passagem aérea ou transporte terrestre, para os atletas que conquistam ranking para participar das competições mais importantes a nível nacional e internacional, só que ele ajuda para que o atleta esteja na competição. Certo. E o Bolsa Atleta, ele faz com que o atleta, além de ter a passagem, ele possa ter uma ajuda que corresponde ao valor de um salário mínimo por mês, para que no seu cotidiano ele possa ter uma contribuição do governo do estado ajudando sua rotina de treinos. A secretária Cláudia Petuba, eu acredito que é uma grande virtude também, como gestora, e por ter essa pasta, que é uma pasta muito difícil de administrar, ter habilidade também para poder, quando se recebe algumas críticas, mas com elegância também, fazer esse trabalho que é bem importante de dar a resposta com outras ações. Tem situações pontuais no estádio Rei Pelé, por exemplo, em que a secretaria vem sendo cobrada, como, por exemplo, a situação do refletor do estádio Rei Pelé. Eu acho que é muito importante isso, porque o governo já conseguiu, pelo menos a priori, resolver uma questão que não é de agora, mas desde 2012 que o Rei Pelé já sofre com aquela questão dos problemas relacionados ao placar eletrônico. E a questão do gramado do estádio Rei Pelé em si. Gostaria que a senhora falasse dessas condições de uma maneira individual, desses problemas pontuais do estádio Rei Pelé. Tá, ok. Vou começar então pelo primeiro item abordado, que é a questão das torres, dos refletores de iluminação. A gente vem conseguindo fazer a reposição das lâmpadas, são trocadas, são lâmpadas que possuem um valor elevado, não é uma reposição simples, mas principalmente nós estamos em andamento já desde o ano passado, numa parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, para fazer a reforma e a manutenção da estrutura de todas as torres do estádio Rei Pelé. Que é importante se colocar também que o estádio Rei Pelé, por ser localizado próximo da praia e uma região da nossa orla onde a incidência da maresia é maior, logo o desgaste de algumas estruturas e de alguns materiais lá no estádio Rei Pelé é mais acelerado. Logo, quando nós chegamos, assumimos a gestão em 2015, nós fizemos uma série de pinturas, inclusive toda a parte metálica. Se em um outro local a gente consegue ter a preservação daquela pintura por um período de alguns anos, lá no estádio Rei Pelé é diferente. Sim. Nós temos um desgaste muito acentuado. Logo, a gente vem procedendo, inclusive já tem com vários processos e o projeto em andamento para fazer uma requalificação da torre de iluminação como um todo. Nós, inclusive, fazemos reuniões semanais para estar acompanhando o andamento dessas obras. Na última reunião, os engenheiros forneceram que precisariam de um prazo apenas de mais 15 dias para que nós pudéssemos não apenas fazer as melhorias pontuais, como rotineira era feito antes, Sim. em outras gestões, mas para fazer o conserto e o reparo de toda a torre de iluminação, desde a estrutura mais inicial, que as prende na base, até o final. Um outro ponto importante que você colocou é essa questão do placar eletrônico. O placar não é uma medida, não é uma ação de uma simples aquisição. Primeiro, o valor. Muitas pessoas pensam que o placar do estádio Rei Pelé tem um valor baixo, mas o placar ele está sendo estimado no valor de R$900 mil. Ou seja, nós fazemos uma manutenção rotineira do placar. Só que, devido às questões climáticas, chega um dado momento que apenas a manutenção não é necessária. É preciso fazer a substituição por um novo equipamento, né? A manutenção, ela sempre foi feita, certo. Mas chegou agora o momento que nós precisamos fazer a troca dele. Nós tivemos algumas dificuldades. Primeiro, para que a gente possa abrir um procedimento licitatório para comprar um novo placar, nós precisamos ter pelo menos 3 cotações. E, por incrível que pareça, não é fácil achar 3 empresas no Brasil que possam fornecer esse tipo de material. Perfeito. Nós solicitamos para várias empresas que nós pesquisamos, apenas uma respondeu, dando o seu orçamento. Nós já publicamos no Diário Oficial do Estado de Alagoas o comunicado chamando empresas interessadas para entregarem o seu orçamento para instruir o processo. Nenhuma empresa apareceu. Nós publicamos no Diário Oficial da União para comunicar para as empresas brasileiras que tivessem interesse em vir participar do nosso chamado e mesmo sendo oficializada em momentos distintos, primeiramente procurando em Alagoas e depois no nível nacional, nós não encontramos mais de uma empresa. Nós estamos hoje num procedimento, inclusive essa empresa ela vem tentando o registro de exclusividade, porque as peças elas são importadas, ou seja, são poucas empresas a nível nacional que possuem o fornecimento desse tipo de material. Importante colocar que o placar que nós estamos para adquirir é um placar mais moderno e que possui alguns acréscimos. Por exemplo, no estádio Rei Pelé hoje, o placar ele consegue apenas mostrar a imagem. Ele coloca uma foto ou coloca a logomarca dos clubes. Nós estamos colocando uma tecnologia mais avançada. Certo. Que, por exemplo, vai ter substituição, nós podemos colocar lá fotos, vídeos, fazer inclusive a transmissão em tempo real
de algumas circunstâncias que acontecem no estádio, como já acontece em vários estádios do mundo, não só de futebol, como ginásios também, como a gente vê na Liga Americana de Basquete, e a gente conseguir reproduzir lances em tempo real, né? Ou então a repetição de gols, uma série de procedimentos, logo a tecnologia mais avançada. Nós estamos concluindo o procedimento, né? Para que nós possamos fazer a aquisição o mais breve possível. Temporariamente, nós estamos fazendo a locação de um caminhão de LED para que o torcedor não deixe de acompanhar. Embora o placar não seja item obrigatório, né? Sim. É importante a gente colocar que é uma contribuição para que nós possamos ter o maior conforto e acessibilidade possível para os torcedores. Qual o custo mensal? Só a título de informação daquele de LED móvel que está sendo colocado ali? É por jogo, aproximadamente R$ 2.500. Nossa. É a alocação por jogo. E nós até pensamos se não seria mais interessante fazer a locação, que quando a gente faz as contas, acaba sendo mais barato a locação. Mas o que acontece? Nós temos pouca demanda de locação no estado, ou seja, temos poucos fornecedores. E muitas vezes eles colocam ter um interesse maior em estarem prestando o serviço para algum outro evento que para o dia e o horário da realização daquele jogo. Entendi. E o caminhão, ele possui uma dimensão menor que o do placar oficial, né? Logo, a gente vem perseverando para que possa fazer a atualização dele. É algo que também nos angustia, porque, obviamente, nós ficamos um pouco sentindo uma certa ausência, né? E nós estamos trabalhando para que nós possamos ter o Estádio Rei Pelé funcionando na plenitude o mais breve possível. E, por último, o gramado do Estádio Rei Pelé, né? Primeiramente, acho que é importante colocar alguns fatores de avaliação, inclusive, do gramado. Historicamente, o gramado do Estádio Rei Pelé é avaliado como um dos melhores do Brasil, sempre atingindo, são vários critérios. É até muito interessante que o relatório da CBF ele tem aproximadamente 100 páginas só para estar avaliando o gramado. Eles avaliam desde o solo até a grama, a parte biológica, aspectos estéticos, as dimensões, as marcações. E nas últimas avaliações, desde o início da nossa gestão, nós temos recebido nota no quesito gramado, nota máxima, e neste ano, inclusive, não foi diferente. Nós já tivemos, inclusive, uma avaliação. O que é que acontece? Nós tivemos uma pequena queda na qualidade, no aspecto do gramado nesse ano. Por que que isso aconteceu? Primeiro, nós estamos com o ataque da praga paca. Nós já tivemos essa praga em outros momentos. Mas o que é que acontece? Nós sempre fizemos um procedimento que é um trabalho defensivo. Certo. Fazer com que para evitar com que esse tipo de praga. Só que nós temos no Estádio Rei Pelé a grama bermuda tipo Celebration. E o que é que acontece? Já é sabido, inclusive, pelo aspecto natural da grama, que ela tende a atrair, ela tem alguns benefícios, como tudo tem ônus e bônus. Sim. Um dos bônus é que ela é mais vulnerável a alguns tipos de pragas, como é o caso dessa. Sim. Isso sempre foi feito um tratamento preventivo, que é o que a gente chama dos defensivos. Certo. E nós, esse ano, final do ano passado e nesse ano, demos continuidade aos tratamentos que nós sempre fizemos há muitos anos, mas neste ano a praga não estava respondendo ao tratamento. Nós pedimos ajuda para a Secretaria de Estado de Agricultura, o secretário Santiago, inclusive a equipe dele queria publicamente fazer o agradecimento e registrar os parabéns, porque prontamente a equipe, quando nós detectamos que o tratamento não vinha correspondendo, nós solicitamos engenheiros agrônomos para que nós pudéssemos ter uma análise mais detalhada e eles fizeram uma mudança no procedimento e também nos produtos que eram utilizados. Muitas pessoas desconhecem, mas o gramado do Estádio Rei Pelé ele é cuidado todos os dias. Nós temos 5 trabalhadores que a função deles é cumprir uma carga horária de 40 horas apenas no gramado do Estádio Rei Pelé e nós fizemos uma modificação de aplicação de produtos orientados pelos engenheiros e nós já conseguimos surtir um resultado muito positivo. Nós avaliamos que no período em que nós tivemos um decréscimo da qualidade do gramado, nós chegamos a aproximadamente 70% da capacidade do gramado. Certo. Que mesmo nesse período mais crítico dele estar 70% da sua capacidade, nós estávamos numa média muito acima da média dos gramados apresentados pelos estádios no Brasil como um todo.
E aí nós estamos fazendo tratamento, nós avaliamos hoje que a qualidade e a capacidade do gramado está chegando perto dos 90%. Certo. Nós temos critérios objetivos, inclusive, que fazem parte da avaliação da CBF para mensurar o nível do gramado, e nós avaliamos que hoje ele está entre 85% e 90%. Logo em breve ele estará 100%. Mas é importante colocar que nós não temos como comparar o Estádio Rei Pelé, quando nós só tínhamos um clube jogando um campeonato o ano inteiro, com o momento em que nós temos a quantidade de jogos maior. Isso. Nós já tivemos agora, neste ano 2018, aproximadamente 40 jogos oficiais solicitados pela Federação Alagoana de Futebol para que os clubes alagoanos lá pudessem realizar o seu mando de campo. E, querendo ou não, é um dado importantíssimo que nós temos que considerar, que é o quê? Quanto maior é o uso, maior é o desgaste. Isso é inevitável. Porque em cada jogo são 22 pessoas que se movimentam intensamente naquela região. E o movimento físico da tração, da trava das chuteiras na grama, todos os jogos, eles ocasionam pequenos buracos. Sim, né? Sim. E todo pós-jogo, esses buracos que são pequenos, eles são tampados, né, no procedimento manual da nossa equipe. Já é uma coisa bem habitual e rotineira. Sim. Mas o que é que acontece? Aquela grama nova que está sendo implementada, ela precisa de um tempo maior para conseguir ter o mesmo aspecto. Ela consegue fixar quase que no mesmo dia, mas para ela ter o mesmo aspecto visual, a mesma coloração, ela precisa de alguns dias, pelo menos 15 dias, para que a gente possa ter a uniformidade da coloração. E aí são aplicados produtos como ureia, nitrato, de uma série de outras substâncias que os profissionais orientam. Logo, a gente teve a incidência de praga. Tivemos a incidência de fortes chuvas, porque para que os produtos defensivos surtam efeito, não pode estar chovendo. Com certeza. E aí nós precisamos conciliar uma série de fatores. O veneno, a gente não aplica, o inseticida, que é a palavra técnica melhor utilizada, sim, né? A gente não pode aplicar ele qualquer dia. A gente tem que aplicar ele nos finais de tarde, num período que não esteja chovendo, os profissionais orientam que não esteja nem caindo aquela chuva mais fina, sim, e temos que ter uma distância de jogos. E no Nordeste inteiro, esse ano, nós estamos passando por uma quadra chuvosa bem significativa. Logo, nós precisamos cumular esses vários critérios para que a gente possa ter o tratamento pleno. E aí incide a questão da praga, sim, que nós já fizemos a mudança de tratamento, sim, já melhorou. Sim. A questão do aumento das chuvas e também o fato de ter elevado significativamente a quantidade de jogos oficiais realizados no Estádio Rei Pelé, isso faz com que nós tenhamos uma utilização mais intensa e, naturalmente, isso reflete no aspecto. Eu queria colocar só um parêntese, eu não sei como é que está o tempo aqui, eu estou falando, mas que tem que ir para a reta final, que nós realizamos no Estádio Rei Pelé a final de alguns campeonatos que são muito simbólicos e importantes para o esporte como um todo, como é o caso da Copa Rainha Marta e do Taça nas Grotas. Sim. Algumas pessoas tentaram utilizar isso como argumento para dizer que o Estádio Rei Pelé, ele estava com a grama num nível que não era o de 100%, sim, por causa da realização desses jogos. Só que eu queria colocar que não dá para comparar a realização de praticamente 40 jogos oficiais com a realização de 4 dias. Né? O Taça nas Grotas e o Copa Rainha Marta só é realizado no Estádio Rei Pelé a primeira rodada e a final, ou seja, o que são 4 dias de utilização perante o ano inteiro. Mês, né? E a Copa Rainha Marta acontece no Estádio Rei Pelé desde 2015. Ou seja, nós realizamos a Copa Rainha Marta desse mesmo formato em 2015, 16, 17 e em 2018. O Taça nas Grotas também não surgiu nesse ano, surgiu no ano passado. Sim. Ou seja, para colocar que os critérios principais são mais fatores externos, né, a gestão, sim, sim, e a administração do gramado, que fatores internos. Mas nós estamos muito otimistas e eu queria só mais um dado importante que é para colocar. Nós temos 36 estádios que hoje recebem jogos, sim, da Série A e da Série B. 36 estádios, desculpe. Isso. Dos 36, 27 possuem apenas um clube com mando de campo. Ou seja, Alagoas tem 2. Exatamente, ou seja, nós temos apenas 9 estádios que recebem, no Brasil, 9 estádios que recebem mais de um time com um mando de campo. Sim, sim. Só que nesses outros estados, muitas vezes, o estado tem mais de um estádio para receber,
que é diferente daqui de Alagoas. Sim. Nós temos um estádio mas aqui na nossa capital, mas a capital alagoana é uma das poucas capitais que só tem um estádio para estar colocando. Muitas capitais já têm estádios municipais, né? Salvador, Fortaleza, várias capitais têm estádios municipais. Eu acho que é uma discussão importante com o poder público municipal para que nós possamos ter um investimento em infraestrutura esportiva, para que nós possamos estar no mesmo nível que o Brasil todo já está, que é ter estádios do governo do estado, da prefeitura e também dos clubes, para assim ofertar uma praça esportiva melhor para o futebol como um todo. Eu quero agradecer, vou encerrar o programa aqui com a secretária Cláudia Petuba, tá certo? Depois de todas essas informações e um esclarecimento aprofundado de cada questão, que muitas vezes no dia a dia você, telespectador, escuta como cobrança, tira muitas vezes suas conclusões, mas é o nosso papel também trazer a resposta de quem tem a pasta, de quem tem se deparado diariamente com essas questões e de uma maneira muito ampla, muito aprofundada, trazendo também cada detalhe e termos importantes quando se fala em estatística, em presença de estádios, com número de jogos, como Alagoas, que a nossa realidade realmente acaba sendo uma realidade muito diferente de outros estados do país, com 2 representantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Secretária, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos encerrando o Canal Esportes, lembrando que está rolando a bola, né? O Egito 1-1 com a Arábia Saudita e o Uruguai vencendo a equipe da Rússia pelo placar 2-0. Encerrou nesse jogo ainda não? Do Uruguai? Ainda não, né? 2-0, né? O jogo? Pois é, 2-0, placar do Uruguai está aqui. Luiz Soares e Cherichev fez 2-0 aí, foi o contra, né? Esse gol do jogador da Rússia, 2-0. A Arábia Saudita 1 com Al-Farah, né? 1, Salah, pelo Egito também 1. Resultados em andamento, nós vamos trazer no decorrer dos programas mais detalhes. Mais uma vez agradecendo a secretária Cláudia Petuba, vou ficando por aqui, deixo um grande abraço para você e até o próximo programa.